ele não está entre os modelos mais vendidos do segmento de sedãs compactos, motivo que gera até dúvida em muitas pessoas, né? Por que será? Estamos falando aqui do Nissan Versa. Nessa versão aqui, SR, uma versão que tem uma proposta esportivada. Vamos ver se merece ou não estar entre os mais vendidos. Vem comigo que a gente vai falar sobre o assunto. E roda a vinheta. Salve galera, tudo bem com vocês? Pois é, Rolê com Greco está aqui hoje para mostrar para vocês a avaliação desse camarada aqui, né? Nissan Versa na versão SR. Pois é, mas antes de mais nada, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreva, né? E nos acompanhe aí nas redes sociais, que a gente precisa dessa força de vocês aí. Beleza? Então vamos lá. Nissan Versa nessa versão SR tem uma proposta esportivada. O que significa isso? Isso é aquela coisa só da maquiagem para sugerir uma discreta esportividade para um sedã, né? Para um sedã compacto que está aí no mercado brasileiro já tem um tempo. E olha só, o que ele tem de esportivado aqui? Tem essa grade pintada aí em preto brilhante, né? Com o SR em vermelho destacado aqui no cantinho, né? Ele tem esse defletor de ar, esse spoiler aqui na parte de baixo, que também enfatiza aí essa proposta de esportividade. Mas na prática, o que nós temos aqui? Temos faróis halógenos com DRL em LED, né? Alguns detalhes cromados, farol de neblina, que é de série, com essa moldura em preto aqui. E vem cá para vocês verem, olha só. As rodas são de 16 polegadas. Uma roda até com um desenho bacana, né? Um desenho bonito, com aqui essa parte imitando aí o aço escovado, pintado de preto aqui na parte interna. Legal, tem até a opção de 17 polegadas que eles vendem como acessório, né? Mas aí sobe o preço. Vamos lá, retrovisor pintado em preto para compor também esse aspecto esportivado aí com as colunas pintadas em preto, né? O Versa é um carro que tem um desenho até interessante. Olha só, ele tem essa descaída um pouco mais acentuada aqui na parte traseira, né? Tem um balanço aqui um pouquinho maior, né, na parte traseira. E aqui na traseira dele, né, o que a gente vê? Essas lanternas horizontalizadas invadindo as laterais e a tampa aqui do porta-malas. E de novo o nome da versão SR em vermelho, destacado aqui o nome do carro cromado, né? E esse defletor de ar aqui na base superior, aqui na quina da tampa do porta-malas. E falando em porta-malas, 482 litros aí à disposição da família. É um volume considerável para um sedã compacto, né? Um volume legal, você acomoda a bagagem da família aqui numa boa. Aqui de baixo, o step de emergência, com um pneu menorzinho, mais fininho, macaco, triângulo e tudo mais. Todo revestidozinho aqui por dentro, uma luz aqui, e é isso aí. É o que temos, né? Com essas alças aqui que a gente chama de pescoço de ganso aí, que quando abaixa, quando você fecha a porta, ela rouba um pouquinho do espaço lá dentro, mas não chega a comprometer tanto. Então bora lá que agora a gente vai ver o interior do Nissan Versa. Vem pro rolê comigo. Bom, então vamos lá galera, conferir aqui o interior do Nissan Versa nessa versão SR, que é a versão esportivada aí do sedã compacto. O que a gente vê aqui no interior do carro? Ele tem um acabamento com algumas coisas diferenciadas, né? Tem plástico duro aqui na parte superior do painel, no painel das portas. Aliás, tem gente que não está gostando de ver a gente criticar o plástico duro aí em alguns carros, né? Esse plástico rígido que muitas vezes com o tempo
apresenta um desgaste aí prematuro, fica ressecado. Eu acho que carros com esses preços acima de R$ 100.000 mereciam um acabamento melhor, mas tem gente que acha que é bobagem, tudo bem, vamos respeitar. Ele aqui, ó, tem acabamento em couro, em parte aqui do painel, com essa costura em vermelho, para combinar com os bancos, né, que são revestidos em tecido, em padronagens diferentes aqui, com a cor vermelha também aparecendo aqui nos bancos, né? É um carro que não tem nada demais assim em termos de design interno, né, do painel dele. É um painel muito simples. Aqui no painel de instrumento, conforme vocês podem ver, tem algumas alternativas aqui. O motorista pode mudar a configuração da telinha digital que tem do lado esquerdo, né? Tendo acesso aos números de computador de bordo, números de consumo e tudo mais, com o contagiros, até mesmo velocímetro digital. E aqui tem o velocímetro analógico também à disposição do motorista. Volante com base achatada, né, com um revestimento aqui em couro, comandos aqui para todas as funções aqui do carro, tanto do painel de instrumentos quanto da multimídia, do controlador de velocidade, né, o famoso piloto automático aí, os comandos todos à mão para o motorista, para facilitar a vida do motorista. Não tem o que aqui? Não tem as aletas para troca de marchas aqui do câmbio automático, né? Que ele simula 6 marchas e não tem a opção das trocas aqui. E temos aqui também um sistema de carregamento de celular por indução e essa central multimídia, né, galera? Uma telinha pequena de 7 polegadas só, tem os recursos básicos, porém a conectividade por Apple CarPlay e Android Auto é feita por meio de cabo. Tá legal? Mas ele tem a câmerazinha, né? Uma câmera de 360 graus. Você consegue ver lá a visão traseira do carro, a visão dianteira. E bem legal, é assim, a câmerazinha, né? Mas o sistema multimídia merecia uma tela um pouquinho maior, né? Tem uma entradinha USB aqui, uma entrada P2 também. Aqui você levanta o console, tem uma entrada USB-C e tem uma outra lá atrás que a gente vai ver. Pois é, esse aqui é o interior do carro, banco relativamente confortável, você consegue achar fácil uma boa posição de dirigir, né? Tá bacaninho o carro, é um carro honesto, eu diria. Vamos ver lá atrás como que é o espaço para quem senta no banco traseiro. Vem comigo. Bom, aqui atrás é um dos principais destaques do Nissan Versa. Olha só, banco ajustado para mim lá na frente e aqui, olha, bastante espaço, né, para as pernas de quem senta aqui no banco traseiro, uma posição relativamente confortável aqui também, com as pernas bem apoiadas, né? Duas pessoas vão confortavelmente aqui. Se você senta no meio, para quem senta no meio, se você tem mais dois aqui do lado, com certeza vai ficar um pouco mais apertado. Mas é isso aí, é um sedã compacto, que teoricamente deveria transportar somente duas pessoas aqui no banco de trás. A entrada USB-C aqui não tem saída de ar-condicionado aqui na parte traseira aqui do console, mas temos Isofix Top Tether para cadeirinha infantil e outro detalhe que não é muito legal, isso aqui, ó, apoio de cabeça fixo sem regulagem para os três passageiros aqui do banco traseiro. Isso aqui é uma falha considerável para o carro, né? Um carro que tem 6 airbags deveria ter esse ajuste aqui nos encostos de cabeça, né? É isso aí, galera. Então, agora a gente vai para o rolê com o Greco com o Nissan Versa SE.
Bora lá comigo. Então é isso aí, galera. Bora lá pro rolê com Greco aqui com o Nissan Versa na versão SR, essa versão esportivada. O que que nós temos aí de conjunto mecânico? Temos um motor 1.6 flex, né, que tem potência máxima de 113 cavalos e torque de 15,3 kgfm quando está abastecido com etanol. Na prática, o que que a gente pode dizer desse motor aí? É um motor somente ok, é um motor razoável. Não dá para dizer que é um motor muito eficiente, por quê? Vou explicar para vocês. Ele é conjugado aqui com um câmbio do tipo CVT, né? Automático do tipo CVT, que simula até 6 marchas, né? Então, assim, a gente percebe que no trânsito urbano o motor ele até responde legal, ele tem respostas mais rápidas, assim, não num giro muito baixo, mas ele vai evoluindo rapidamente e consegue proporcionar um desempenho legal no trânsito urbano, sabe, com arrancadas até ágeis, assim, principalmente no plano. Quando você está numa situação, numa cidade com muito aclive, olha só, com uma subida, ele sofre. Você pisa fundo no acelerador e ele demora para reagir. Uma hora reage, mas demora para reagir. E a consequência disso, que quando você faz isso, o que que acontece? Você olha ali para o computador de bordo, tá igual tá ali, ó, 5,9 km por litro. Tô com etanol no tanque. O consumo dele vai para baixo, entendeu? O consumo dele vai ficando cada vez pior quando você enfrenta aí um trânsito mais pesado e uma situação de relevo que nem é aqui em BH, né? Com muita subida, morro para tudo quanto é lado, então acaba comprometendo o consumo de combustível. Mas na estrada a gente até conseguiu um número razoável com ele, com etanol no tanque. A gente chegou aí no consumo de 10,5 quilômetros por litro com etanol no tanque. Mas confere aí os números do Inmetro, né, o que foi aferido aí pelo Inmetro de consumo para o Nissan Versa SR. Então, na prática, galera, é isso aí. É um motor 1.6 flex que proporciona um desempenho razoável para o carro. Na estrada, a gente observou assim que ele demora um pouco mais para dar as respostas de retomadas de velocidade, né? O câmbio tem um escalonamento de marchas aí que proporcionam uma certa segurança nas ultrapassagens, mas precisa a atenção do motorista, porque não é em qualquer lugar que dá para fazer uma ultrapassagem mais arriscada, entendeu? Então é um carro que exige um certo cuidado do motorista nessa questão aí de ultrapassagens. Mas é um carro que tem um conjunto bem equilibrado no que diz respeito às suspensões, suspensão independente na frente, tipo uma Versa, né? E no conjunto, o que ela oferece? Oferece boa estabilidade em curvas e filtra razoavelmente também as imperfeições do solo. Chega a passar um pouco das imperfeições aqui para dentro, mas não é uma coisa que chega a incomodar muito, não. Para quem gosta de modo manual, mesmo tendo um carro com câmbio automático, esse carro aqui não tem a possibilidade das trocas manuais, né? O câmbio ele tem só a posição L aqui, que é mais reduzida, e é isso aí, não tem alerta, não tem a possibilidade de fazer troca manual, é o CVT raiz. Direção com assistência elétrica, muito bem calibrada, calibragem boa para manobra e para velocidades mais altas, né? Freios com o sistema eficiente também, com ABS, distribuição eletrônica de frenagem, controle de tração
e estabilidade, ou seja, um carro que tem um pacote aí até razoável. Essa versão SR, galera, ela tem um sistema de auxílio à condução com frenagem automática de emergência, né? Alerta de colisão frontal, sensores de estacionamento e tem também o assistente de partida em rampa, que são sistemas aí bem providenciais para um sedã desse tipo aqui. Então é isso, galera. Tá aí um rolê com o Greco com o Nissan Versa SR. É isso aí. Bom, galera, então é isso aí. Nissan Versa nessa versão SR, que não é a topo de linha. Essa aqui está à venda aí no mercado por cerca de R$ 125.000. Ele não é o sedã compacto, não está entre os sedãs compactos mais vendidos aí no mercado brasileiro. Ele está atrás de Onix Plus, Fiat Cronos, Volkswagen Virtus, até mesmo de Honda City, o sedanzinho da Honda, está atrás de todos eles, né? Mas é um carro que, conforme vocês viram aí, ele tem os prós e tem os contras dele. Mas é um carro que tem um espaço interno legal, um conjunto mecânico razoável, né? E com preço comparado aí com as outras versões dos concorrentes, né? Um pouco mais acima aí, com pacotes de equipamentos mais completos, né? Ele chega a ser um pouco competitivo no segmento, né? É isso aí. Mas é um carro que realmente ainda não conquistou o coração do consumidor brasileiro. É isso aí. Gostou do nosso vídeo? Gostou da nossa avaliação? Se gostou, ativa o sininho, curte o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal. E se tem algum comentário para deixar para a gente, alguma sugestão, por favor, deixa anotado aí embaixo, que isso aí é muito importante para a gente. Beleza? Valeu, galera, brigadão e até a próxima.